e os índices de pobreza não param de subir em meio à inflação e juros altos. A Argentina está em crise. Ok, dizer isso é como falar que o céu é azul ou que a grama é verde. Mas a crise que acomete o país é muito pior do que você está ouvindo falar na grande mídia. Agora as coisas passaram para um outro nível. Você vai entender por quê. E a grande questão, será que o Brasil pode ser arrastado para o mesmo caminho? Néstor e Cristina Kirchner. Esse casal de políticos argentinos governou o país por quase todo esse século, tanto que criaram uma espécie de modelo político na Argentina, o kirchnerismo. Néstor foi eleito presidente da Argentina em 2003 e governou até 2007. Com boa popularidade, conseguiu eleger sua esposa Cristina à presidência, consolidando o domínio do kirchnerismo na Argentina. E isso existe até hoje. Cristina Kirchner não só foi eleita, como foi reeleita em 2011, já após o falecimento do marido. Desde então, a Argentina entrou numa crise na qual se afunda cada vez mais. Mas o domínio kirchnerista foi interrompido por um breve período, entre 2015, quando Maurício Macri foi eleito em meio para tentar tirar o país da crise econômica causada pelos Kirchner, com a moeda do país, o peso, se desvalorizando fortemente em relação ao dólar e uma inflação oficial de 30%. Macri prometeu um governo liberal, mas sofreu, sem sucesso, para implantar seus ideais e resgatar a Argentina do buraco. Mas ali já era difícil consertar o estrago com apenas um mandato. O povo argentino nunca foi muito fã da ideia de menos políticas sociais e mais responsabilidade fiscal. De um Estado que pare de atuar como pai e passe a dar mais liberdade econômica e responsabilidade para os cidadãos. Nunca fez sucesso na Argentina a ideia de ensinar a pescar. Sempre se tem que dar o peixe. E adivinhe só quem voltou ao poder. Ela mesma, Cristina Kirchner. Dessa vez como vice-presidente de Alberto Fernandes, que para uma fonte muito quente do governo é apenas um poste, sendo Kirchner a presidente de fato. Hoje, a Argentina está no fundo do poço e desgovernada. Só que os últimos acontecimentos no nosso parceiro de Mercosul preocupam muito e colocam essa crise num patamar onde ainda não havia chegado nesses últimos 20 anos de crise. E aqui nós vamos responder a algumas perguntas que, apesar da grande importância, não estão sendo feitas pelos veículos de mídia tradicionais, como: por que a Argentina será pior que a Venezuela? A Argentina ainda tem presidente? E o Brasil? Será afetado pela crise do país vizinho? Até onde os dados podem mentir? Em 2007, durante o governo de Cristina Kirchner, ela pediu para que o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, o INDEC, equivalente ao IBGE, alterasse os números da inflação, para exibir uma taxa de inflação inferior à verdadeiramente registrada e conter a queda da sua popularidade. Mas não foi só em 2007 que isso ocorreu. O governo kirchnerista se destacou pelo apagão de dados. O casal Kirchner sempre foi obcecado por fazer a inflação oficial nunca ultrapassar os 10%. E se para que isso acontecesse fosse necessária manipulação, que assim fosse. Essa obsessão tinha como razão a necessidade de a Argentina pagar os credores da dívida do país a uma taxa de juros o mais baixa possível. Mas muitos dos contratos dos títulos públicos eram atrelados aos índices inflacionários. Essa manipulação arruinou a credibilidade da Argentina, já que levantamentos mostravam que a inflação real era muito maior que a oficial. A população passou quase uma década sem ter acesso a informações confiáveis em relação à inflação e aos índices de pobreza, que continuaram sendo constantemente mascarados, mesmo após as denúncias que os próprios servidores do INDEC fizeram. Ainda diante de um cenário em que os dados são pouco confiáveis, conseguimos perceber que a Argentina já está numa situação bem pior do que a Venezuela estava em 2014, o ano que se convencionou indicar o começo da derrocada do país. É claro que a Venezuela de hoje é quase inalcançável em termos de degradação de uma sociedade. A corrupção, a escassez de produtos básicos, o fechamento de empresas e a deterioração da produtividade e da competitividade são algumas das consequências da crise. De acordo com um estudo publicado em 2018 por 3 universidades venezuelanas, quase 90% dos venezuelanos agora vivem na pobreza. O Haiti, com todos os seus desastres políticos, econômicos e naturais, hoje está na frente da Venezuela em termos de pobreza e qualidade de vida. Mas essa seria uma comparação injusta, já que a Venezuela está anos à frente da Argentina no quesito medidas econômicas desastrosas. Hugo Chávez assumiu o poder em 1998 e Néstor Kirchner em 2003.
Chávez ficou no poder por 14 anos consecutivos, os Kirchner por 12, mas foram interrompidas por Macri em 2015, retomando em 2019 com Cristina como vice-presidente. Mas em 2014, a Venezuela muda de fase e mergulha na crise drasticamente. Com a Argentina, essa virada de chave só está acontecendo agora. Olhem só, naquele ano de 2014, a Venezuela registrou uma inflação de 68%, de janeiro a dezembro. Já a Argentina deve alcançar uma inflação de 90% neste ano de 2022. Só até agora, princípio de agosto, a taxa já está batendo os 64%. O índice de desemprego na Argentina se encontra em 7,1%, enquanto a Venezuela registrou 5,3% de desempregados no primeiro ano de sua grande crise. E a realidade por trás desses números é muito pior, já que só são contabilizados como desempregadas as pessoas que estão ativamente procurando por emprego através dos meios oficiais. A grande massa de desempregados que já desistiram de procurar novas vagas deixaria esse índice muito maior. Até a esperança dos argentinos foi tirada. Quando analisamos o câmbio dos dois países, vemos que na Venezuela de Hugo Chávez, o dólar varia o equivalente a 52 bolívares venezuelanos. Apesar de o governo tentar forçar uma taxa de $1 correspondente a 6 bolívares, a verdade se impôs depois, apesar da maquiagem venezuelana. Hoje, $1 é o equivalente a 128 pesos argentinos na cotação oficial. Sim, você não ouviu errado. E esse é o número divulgado pelo governo, pois no mercado informal, o peso argentino registrou um novo recorde de mínima, com a moeda do país sendo equivalente a $350. A situação da Argentina é muito triste e alarmante. 37,9% da população do país se encontra em situação de pobreza, e 4 em cada 10 argentinos têm medo de não conseguirem fazer a próxima refeição. Uma situação tão crítica é um vexame para qualquer governo. Na Venezuela de 2014, havia 9,8% de pessoas nessa mesma situação. Lamentavelmente, a Argentina entrou em uma crise que não veio de uma hora para outra e também não vai terminar assim tão cedo. Mas o que o governo argentino está fazendo para minimizar essa crise? Bom, esse é um outro problema. Maurício Macri não conseguiu cumprir suas promessas liberais que o elegeram em 2015 e derrotaram o partido de Cristina Kirchner, e a Argentina pagou um alto preço por isso. Nas eleições de 2019, Macri tentou a reeleição, mas foi categoricamente derrotado por Alberto Fernandes, que tinha como companheira de chapa a vice-presidente Cristina Kirchner. Mas desde o início estava claro, Fernandes era e é um poste, um fantoche de Kirchner. O kirchnerismo ficou apenas 4 anos longe do poder dos últimos 20. Mas já estava claro que por mais que a chapa kirchnerista tenha vencido, Alberto Fernandes tinha 2 missões: mostrar que ele era o presidente e não Cristina, e a segunda era mostrar que a Argentina tinha solução. De 2019 para cá, o mundo mergulhou numa crise severa que ainda perdura com recessões por toda parte e uma inflação global. E a Argentina, que já pulava de crise em crise, não ficou fora dessa. Muito pelo contrário, o país está muito pior hoje do que estava em 2019. E se o país está pior, a credibilidade de Fernandes está no chão. E essa credibilidade é essencial para qualquer país, pois investidores estrangeiros não querem colocar seu dinheiro em um país onde existe um líder tido como fantoche e suscetível a tomar decisões para lá de questionáveis quanto à economia. E tudo isso piorou quando um dos pilares de sustentação e nome de confiança do mercado no governo de Fernandes, Martín Guzmán, um jovem economista argentino com mestrado e doutorado nos Estados Unidos, especialista em débitos públicos, foi demitido. Naturalmente progressista, Guzmán adotou políticas econômicas muito populares na América Latina na década de 80, incluindo o Brasil, como o congelamento e tabelamento de preços e a distribuição de volumosos benefícios sociais para uma grande parte da população argentina, que aceitava tudo de bom grado porque na situação atual o desespero já tomou conta. Mesmo assim, Guzmán possuía o respeito do mercado e de investidores estrangeiros, pois trabalhou ativamente durante as renegociações da dívida externa da Argentina, que é o grande calcanhar de Aquiles do país, junto a credores externos e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o que evitou que o país desse calote na dívida externa. Ele foi o grande responsável pela reestruturação de uma dívida de 66 bilhões de dólares com donos de títulos internacionais e outros 44,5 bilhões com o FMI. Mas Guzmán pediu demissão no último dia 2 de julho,
por ter sido considerado liberal demais para o cargo pelo próprio governo. A fonte dessa minha afirmação é o próprio Guzmán. Eu entrei em contato diretamente com ele. A saída dele foi péssima para o governo. Como dissemos, o país já vinha em uma crise de anos, porém Guzmán era um dos únicos membros do governo que ainda era respeitado pelo mercado, e ele fazia o meio-campo da situação. A vice-presidente Cristina Kirchner representa uma ala do governo que defende que o país dê o calote na dívida e declare a moratória de vez, ao invés de, como Guzmán fez, negociar uma dívida que ela não reconhece como legítima, por conta das altas taxas de juros cobradas pelos credores. Depois da demissão de Guzmán, após chegar a um consenso com a vice-presidente Cristina Kirchner, o presidente nomeou uma nova ministra da Economia, Silvina Batakis. Mas em menos de um mês como ministra, Batakis entregou o cargo. Além dela, o ministro do Trabalho e da Indústria e Comércio também pediram para deixar o governo. E foi nesse momento que o presidente da República Argentina, Alberto Ángel Fernandes, passou o comando do país para o presidente da Câmara dos Deputados, Sérgio Massa. Sim, é exatamente isso que você ouviu. O atual presidente entregou as maiores responsabilidades da gestão do país ao presidente da Câmara, ao invés de assinar sua carta de renúncia. Apenas essa atitude já reflete muito o amadorismo do governo da Argentina. Governo esse que está há quase 20 anos no poder. Isso nos deixa claro o buraco em que se encontra o país, que não foi cavado de uma hora para outra. E para consertar esse problema, também não seria simples assim. O superministério argentino que Fernandes entregou de bandeja para o agora deputado Sérgio Massa será composto por várias pastas, sendo elas Economia, Desenvolvimento Produtivo e Agricultura, Gado e Pesca e Relações com órgãos internacionais e de crédito. É como se a cúpula do governo estivesse abrindo mão de exercer as suas funções, tamanha interferência da vice-presidente Cristina Kirchner, que tem no Congresso um grande apoio político. Esse superministério demonstra não só o isolamento e a impotência de Fernandes, mas também sinaliza que não está nos planos do governo argentino cortar gastos ou parar de imprimir dinheiro. No entanto, mesmo diante desse desastre político, social e econômico, Fernandes não tem nenhum adversário que faça frente a ele para as eleições de 2023, o que indica que o kirchnerismo deve continuar no poder por, no mínimo, mais 4 anos. Como a crise argentina pode afetar você? Me diga com qual país a Argentina se parece. Primeiro, veio Néstor Kirchner, eleito em 2003. Depois, sua esposa e, obviamente, aliada Cristina Kirchner, que, por sua vez, conseguiu a reeleição em 2011, já em meio a mais uma crise econômica. Em 2015, insatisfeitos com 12 anos dos Kirchner no poder, o povo argentino decidiu escolher o liberal Maurício Macri. Ele enfrentou resistência no Congresso do país e suas pautas mais fundamentais não avançaram e a popularidade nunca decolou, o que o fez perder a reeleição para uma chapa novamente com Kirchner. Você percebeu como a política argentina neste século se assemelha muito com a política brasileira? Assim como na Argentina, o Brasil também foi governado desde 2003 pelo mesmo partido. E em meio a crises econômicas e uma grande queda de popularidade ao fim desse período, e esse ciclo só foi interrompido por ocasião de um impeachment em 2016. E assim como na Argentina, um partido da oposição chegou ao poder na eleição seguinte. Mas, ao contrário do governo de Macri, o Brasil vem conseguindo uma boa recuperação, o que nos faz hoje muito distantes da realidade argentina. O índice de desemprego no Brasil caiu para menos de 10% pela primeira vez em 7 anos. O PIB deve crescer 2% neste ano de 2022, segundo o Banco Central, e a inflação, apesar de ainda alta, está dando sinais de trégua. Os números mais satisfatórios, que mostram como conseguimos estar descolados dos argentinos, é a quantidade de pessoas abaixo da linha de pobreza. Os números em 2019 eram de 5,1% e a previsão é de 4% até o fim deste ano de 2022. Com dados relativamente bons, o Brasil ainda é a maior economia latino-americana e a grande potência da região. Bem, se não vamos nos transformar em uma Argentina, iremos resgatá-los? Só de pensar em alguma resposta já seria um absurdo. Transferir o dinheiro do pagador de impostos brasileiro para uma nação que se colocou no buraco por decisões que eles mesmos tomaram não é algo nem um pouco interessante. Hermanos, negócios à parte. Mas não estamos navegando em águas tranquilas ainda. Uma reviravolta ainda é possível, já que o presidente Alberto Fernandes é aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência do Brasil. O candidato já afirmou
que irá ajudar a Argentina caso seja reeleito. Além também de os dois terem políticas de governo muito parecidas. Por mais absurdo que pareça, o Brasil tem chance sim de arcar com parte dos prejuízos do país vizinho, que está há quase 20 anos tomando péssimas decisões. De um jeito ou de outro, a Argentina precisa arrumar a bagunça. A notícia ruim é que isso não pode ser feito de uma hora para outra. Afinal, foram quase 2 décadas de péssimas decisões de governo. Hoje, dizer que a Argentina está entrando em uma crise igual à da Venezuela e que serão necessários alguns bons mandatos de governo para eles se reerguerem, infelizmente, é chover no molhado. O Brasil tem tudo para ser uma superpotência mundial. E eu te conto como ele pode conseguir isso no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!